vocês entenderam as 4 fases do ciclo menstrual dentro do método Billings, como essas fases interferem no nosso comportamento e no nosso dia a dia. Eu chamo muito de bússola comportamental, porque foi um termo que eu achei que tem tudo a ver. Porque através desses comportamentos e dessa fase, você consegue ter um direcionamento de como agir, de como ter autopercepção de se relacionar com o outro, porque você sabe que naquele período você consegue se adiantar de algumas tarefas ou até fazer com que a sua agenda esteja de acordo com o seu ciclo menstrual, favorecendo as fases que tem as características benéficas para determinados assuntos e as fases com as quais você também tem alguns comportamentos específicos. A primeira fase do ciclo, que começa na menstruação, a gente chama da fase folicular. A fase folicular ela tem 2 partes, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, que normalmente dura em torno de 5 a 7 dias, é quando a mulher menstrua. A segunda parte da fase folicular é a fase que a gente chama da primavera. É a fase da lua que a gente chama, por exemplo, da lua crescente. Significa que a mulher nesse período, ela tá mais tranquila, porém ela tá carregando aí o lixo emocional da menstruação. Essa segunda fase, a mulher, ela tá muito alegre, ela costuma ficar muito feliz, porque passou por todo esse processo introspectivo, então ela vem com a energia crescente e ela consegue ser mais criativa, ela consegue ter uma tranquilidade maior, ela tem uma energia maior, por exemplo, se naquele período a mulher tinha que fazer mais uma caminhada, praticar uma yoga, agora sim, ela está na hora dela correr, dela gastar essa energia, que é uma energia crescente. No business, a mulher também é um período onde ela está mais ativa, então a produtividade da mulher nesse período ela é maior. Então é um período onde a mulher pode agendar, ou ela pode pegar durante todo o mês aquele caso mais crítico, aquele problema para ser resolvido nesse período. A fase seguinte é a fase ovulatória. Nessa fase, ela é comparada com o verão. E olha que interessante, o verão é onde o nosso, principalmente aqui no Brasil, né, acontece muita gente tá com aquele calor. Então significa que a mulher nesse período, ela também tá comparado com o ciclo da lua cheia. É o período onde a mulher está mais atraente, onde a mulher está mais vistosa, onde a comunicação da mulher está melhor, onde tudo para ela fica mais fácil, porque ela fica mais amorosa, mais compreensiva. Então assim, dependendo do que você trabalha, é o momento de você ir para o campo realmente. Se você trabalha com palestras, é o momento de você marcar palestras, cursos nesse período, porque as pessoas vão estar mais hipnotizadas no que você fala ou na sua forma porque você está liberando feromônios ali, né? Então assim, como eu falei, a sexualidade também está envolvida com a nossa interação com as pessoas. Então a mulher, quando ela está no período fértil, obviamente ela tem a questão aí também de atrair, né, o seu parceiro, mas ela também tem a questão de fazer com que as pessoas se voltem o olhar para ela e prestem atenção ao que ela tem a comunicar. A comunicação também fica melhor. Então é um período bem bacana e normalmente é um período também de 5 a 7 dias, é um período que você pode utilizar para sua vida profissional e pessoal. A fase lútea é a fase do pré-menstrual, o que a gente chama de TPM. O que eu posso dizer, que uma frase que eu achei bem interessante, é que normalmente a gente coloca tensão pré-menstrual, mas na verdade a gente pode colocar tempo para meditação. Ela reflete exatamente essa fase. É a fase da lua minguante, é a fase do outono. O que significa isso? É quando as árvores chacoalhadas, elas começam a jogar o que é velho e deixar para poder florescer algo novo. Então na fase do outono é que a gente tem que refletir, que era justamente a fase da TPM. É uma fase, como a mulher fica mais, ela tem um cansaço mais extremo, ela precisa realmente descansar, é um período que muitas vezes a mulher sente o inverso, ela sente a famosa insônia. Por quê? Porque ela tudo fica maior na nossa mente. As frustrações da nossa vida, elas acabam tendo uma dimensão muito maior do que elas são. Mas se a gente usar esse período, eu falo que é o período mais crítico que a gente fala da TPM, é o período realmente que a gente tem o encontro com a nossa própria sombra. É o período onde que a gente pode olhar e a gente tem que reorganizar os nossos lixos, né? Os nossos lixos vitais, que a gente possa jogá-los fora para que o novo venha. Então é um período realmente onde a mulher, ela também volta a ficar mais introspectiva, porém ela ainda está alerta.
é um período muito que a mulher ela vive uma forma de... Ela tem muitos medos, então os medos vêm à tona. E o medo, o que ele traz? Ele traz todos uns sintomas de alerta. Então, nesse período que a mulher está com medo de tudo, porque tudo fica muito mais extremo, é um período onde ela começa... Se ela souber usar essa fase, é uma das melhores fases de renovação do ciclo menstrual. No business, o que a gente costuma falar? A fase da TPM é uma fase que, se a mulher puder ficar trabalhando de casa, é o ideal. Mas se você não tem essa opção, no seu trabalho, procura colocar um fone de ouvido, se você trabalha num lugar que dá, no escritório, procure ficar na sua, coloque uma música mais calma para que a sua aceleração mental possa ser diminuída. Procura fazer uma meditação ou de repente assistir filmes que não te excitam demais. É um período realmente de reflexão. Esse período, ele traz uma característica para que o seu período menstrual, que também é um período de reflexão, possa ser mais ameno. Esse é um período que te prepara para o período seguinte, que é o período da menstruação. Como eu comentei com vocês, o nosso ciclo, ele pode ser, mesmo que a mulher for reguladinha, no decorrer da nossa vida, ele pode se alterar. Ele pode se alterar de acordo com o ambiente, de acordo com a nossa experiência de vida. Às vezes a maternidade nos traz uma alteração, porque a gente fica do período gestacional também, no período de amamentação, com o ciclo, né, estacionado, linear, porque a gente não tem esse período cíclico durante a gestação. Tem muitas mulheres que tomam, muitas vezes, anticoncepcionais e depois ela precisa regular de novo. Então, assim, o período menstrual da mulher, outra coisa interessante é que se várias mulheres trabalham no mesmo ambiente ou se elas começam a conviver no mesmo ambiente, elas entram em sincronia no ciclo menstrual. Há quem diga que é porque a mulher, ela acaba disputando o macho, né? Então, muitas vezes tem um homem ali, então elas acabam... Mas, assim, isso acontece justamente porque a mulher sendo cíclica, o feromônio, ele acaba se ligando entre eles. E é interessante porque quando a mulher ela entra nessa sincronia, tudo fica mais fácil, apesar de parecer o inverso, porque todas entram no mesmo dia, na mesma época da TPM. O que acontece das mulheres é que as mulheres não se unem. Quanto mais as mulheres se unirem, mais nós mesmos vamos nos beneficiar. Então, assim, o ciclo menstrual mostra isso, que a conectividade entre as mulheres está na natureza. Então, por que não a gente também se conectar na forma comportamental? Então, uma curiosidade para vocês é a questão da influência lunar. Então, algumas mulheres, elas menstruam na lua nova, que a gente chama na lua negra, né, que seria a lua nova. Então, elas menstruam nesse período, grande parte das mulheres começam a menstruação na lua nova e depois elas passam no período fértil, elas estão na lua cheia. Essas mulheres, elas têm uma característica em comum. Quando a mulher, ela menstrua na lua nova e ela tem o período fértil na lua cheia, significa que é uma mulher mais maternal. É uma mulher que ela tem um acolhimento maior, ela tem uma compreensão maior, uma amorosidade maior. Em contrapartida, algumas mulheres também, elas acabam menstruando na fase da lua cheia e acabam tendo o período fértil na lua nova, que é a lua negra que a gente fala. Essas mulheres, elas têm uma característica diferente das maternais. São mulheres que muitas vezes estão vivendo um momento da vida delas mais independente. Elas estão querendo conquistar a independência ou ou são mulheres mais independentes. Bom, agora a gente vai entrar na menopausa, porque tem muitas mulheres que estão assistindo esse curso e que me questionaram, né? Nossa, eu estou na menopausa, esse curso é para mim? Sim, é para você. Ah, mas eu não tenho mais menstruação, não tenho ciclos, mas você teve. E o mais importante de você estar aqui hoje para ouvir isso, significa que graças a Deus que você está aqui. Por quê? Porque nós, mulheres, a gente tem essa percepção de que chegou na menopausa, a gente não tem mais o que fazer, né? Nós estamos velhas, nós não temos mais, a nossa sexualidade acabou, ou nós vamos ter dificuldade com isso, a gente vai precisar ficar repondo hormônios, como se fosse uma doença. E na verdade, a menopausa é algo muito, muito mágico que acontece com a mulher. Há quem diga que a mulher ela passa por 3 grandes momentos da vida. Quando ela recebe a notícia de que ela começou o ciclo menstrual, ou seja, a sua primeira menstruação, que deveria ser uma festa, né? Infelizmente hoje em dia não, as mulheres choram quando elas começam a menstruar.
Depois, ela passa por um período onde o segundo momento é onde ela consegue dar à luz ao outro ser humano. E a terceira fase é quando ela realmente dá à luz a si mesma, que é a fase da menopausa. A mulher, ela precisa passar por todo esse período de fertilidade, ela tem essa consciência para que ela possa ter a consciência da fertilidade. Então ela vai morrendo a cada ciclo e renascendo a cada ciclo, até o momento onde ela não precisa mais dos ciclos. Significa que ela retém aquele sangue, que ela não precisa expelir mais, ou seja, ela não precisa passar pela fase da sombra, depois pela fase da primavera, do outono, do verão, ela não precisa mais disso. Ela detém toda a sabedoria que uma mulher de toda a vida deveria conquistar. Então a mulher na menopausa é uma mulher onde a gente considera como uma anciã sábia e que ela pode sim passar toda a experiência de sabedoria e ela tem um poder de cura. É muito interessante porque todo o ciclo menstrual é como se a mulher ela passasse por momentos de cura. E a partir do momento em que ela entra na menopausa, significa que ela tem o poder de curar. Então, assim, olha só a potência da mulher na menopausa. Além disso, eu acho muito interessante que um dos estudos mais recentes mostra que a menopausa, o start principal dela, não é quando os ovários... porque a falência dos ovários é que caracteriza, digamos assim, o início da menopausa, né? Tanto que a mulher tem que ficar 12 meses sem menstruar para que a medicina considere como uma mulher menopausada. Só que se a gente for parar para pensar, a natureza é muito sábia, significa que nos recentes estudos mostra exatamente isso que eu acabei de falar, que a mulher, na verdade, o start é o cérebro da mulher que dá o start para a menopausa, não é a falência do ovário. Então significa que a mulher, quanto mais conhecimento ela adquire, quanto mais autoconhecimento e quanto mais autoperceptiva ela tá, mais fácil ela chega na menopausa. Então às vezes a mulher fala, ai nossa, eu tenho menopausa precoce. Graças a Deus, significa que você já chegou no seu pico da sabedoria. Significa que agora você tem muito que ensinar e muito que curar. Há quem diga, as espiritualizadas podem afirmar isso, que a mulher, quando chega na menopausa, ela tem um contato, um portal, abre-se um portal direto com a espiritualidade. Então isso é muito rico. Então, assim, o que eu vejo hoje em dia? Que a nossa sociedade, dentro do século XXI, perdeu-se, né, naquela ancestralidade, o poder da mulher dentro da menopausa, onde as anciãs, né, elas eram super valorizadas, na nossa sociedade não. Então, que tal nós mulheres nos unirmos e a gente começar a perceber o quanto valoroso é uma mulher na menopausa, o quanto isso é importante, porque é um medo extremo, né? Nossa, vou chegar na menopausa, o que vai ser de mim? Tem muitas mulheres que caem na depressão. Agora, a gente pode, como um todo, numa sociedade coletiva, começar a perceber por que a mulher entra na depressão. Será que chega um momento que ela não, durante todo esse ciclo, ela não teve de forma homeopática, pequenos contatos com a sombra e não soube trabalhar isso durante os seus ciclos? E quando ela depara realmente com a sombra da menopausa, que é aquele medo, pode vir à tona todo esse momento, e ela não consegue lidar com isso. O que a sociedade hoje traz pra gente de benefício, o que essa sociedade de hoje, tecnológica, traz pra gente, que não faz bem para nós mulheres ou para qualquer outro tipo de pessoa, e como que o primitivismo também pode nos trazer algo de bom e de ruim. Trazendo esses dois e a gente chegando num equilíbrio, a gente consegue conhecer um pouquinho da nossa história, conhecer um pouquinho do nosso corpo e dar continuidade a isso. O que eu quero falar aqui é essa visão diferente. E uma das coisas assim que eu acho interessante é que a mulher na menopausa ela também tem a influência cíclica, porque a mulher ela nunca vai ser linear, ela ainda tem a influência lunar, porque a influência lunar ela não é só do ciclo menstrual, a lua ela interfere muito no mar, ela interfere no parto, e por que não a todos nós seres humanos que temos 70% de água, né, no nosso corpo. Então sim, a lua também interfere na mulher na menopausa, só que ao invés dela estar ligada no ciclo lunar, ela está ligada no ciclo solar. Né? Então, assim, é como se a mulher realmente ela está iluminada e quando ela aceitar isso, eu tenho certeza que não vai precisar de hormônios artificiais, ela não vai precisar de trabalhar a sexualidade, que é um tabu. Apenas 20% das mulheres na menopausa têm alguns problemas, né, tipo depressão ou falta de libido ou qualquer outro problema que tem que de repente ser diagnosticado e tratado com medicamentos ou com
reposição hormonal. A grande parte das mulheres não tem problema algum, é algo natural e tudo que é da natureza a gente pode muito bem saber lidar com isso. Agora a gente vai partir para um outro assunto, atração, processo de sedução.